Olá, Marco Antônio Villa, muito obrigada por ter vindo ao 1964. Eu que agradeço o convite. Villa, o seu livro, que tem um nome comprido, Ditadura Brasileira, 1964-1985, a democracia golpeada à esquerda e à direita. Decorei! Ele já no título, ele tem uma divergência, vamos dizer assim, já mostra que vai haver uma divergência com outras visões dentro da historiografia atual e talvez passada sobre o golpe de 64. Perfeito. Golpeada à esquerda e à direita. Por quê? Eu acho que essa é a questão central, né? O livro justamente tenta dar um apanhado, primeiro da queda de Jango, e fazendo uma leitura distinta em relação a todas que existem, que em parte é produto de um outro livro meu, há 10 anos atrás, chamado Jango, um perfil, que saiu pela Editora Globo. E a análise do regime militar também é muito diferente. O que eu parti do pressuposto, na verdade, eu parti da ideia, e o título provocativo é de um artigo publicado na Folha de São Paulo, e que deu uma enorme polêmica, e a partir artigo dali... seu? Com o mesmo título, chamado Ditadura Brasileira, pouco depois de um editorial do jornal Folha de São Paulo, em que havia, e era uma palavra equivocada, infeliz, a expressão dita branda tal, que na internet as pessoas atribuem a mim, eu nunca escrevi dita branda. E eles vão repetindo, chega um momento que vira verdade e tal. Esse artigo faz tempo ou foi recente? Foi em 2009, se não me engano. Tá bom. Aí, a partir dali, eu estava há muito tempo querendo escrever sobre a ditadura tal. Sei. Eu tinha escrito sobre o governo Jango, e aí eu aproveitei e fui estudar com mais detalhe o regime militar. Eu acho que é provocativo no seguinte sentido. Primeiro, nós tínhamos uma tradição no Brasil de golpe militar. Era uma espécie de carta na manga. Você estava fazendo política, quando você perdia uma eleição, você sacava a carta na manga, que era o golpe militar. Veja, rapidamente, nós tivemos 1922, revolta do Forte Copacabana. 1924, a rebelião tenentista aqui em São Paulo. Em seguida, Coluna Prestes. Depois, 1930. Depois, 1932, aqui em São Paulo. 1935, rebelião de Novembro Comunista. Depois tivemos 1937, o golpe do Estado Novo, em novembro. Maio de 38, o assalto integralista ao Palácio Guanabara, queda do Getúlio em 45. Depois, a crise de agosto de 54. E em 55, no mês de novembro, tivemos 3 presidentes da República e 2 golpes. Né? Na gestão JK, no quinquênio, 2 golpes de tentativa fracassada e 2 golpes, e em 61, a crise da renúncia de Jânio Quadros, e que quase teve um golpe de Estado. Durante cerca de 2 semanas vivemos uma espécie de pré-guerra civil. Então nós tínhamos uma longa tradição de golpe militar no Brasil. Na verdade, a cultura democrática inexistia no Brasil. A cultura democrática é algo muito recente. Né? Aí quando vem 64, as várias alternativas que se construíram política em 64, a maior parte delas apostava no golpe. Você tinha vários golpes de direita, não era um só. O golpe do Olímpio Mourão Filho era um, do Castelo, originalmente, era outro. E havia setores civis à direita que tinham vários golpes. E tinha os golpes à esquerda, eram vários. Leonel Brizola, por exemplo, que não podia ser candidato na eleição de 65, porque ele era cunhado do presidente e a Constituição proibia. Daí que havia o slogan: cunhado não é parente, o que é até verdade. Brizola para presidente e tal. Ele, que através do Grupo dos 11, ele estava fracionando o PTB, uma ala esquerda, e ia criar um novo partido em abril. Antes teve o golpe e tal. Mas quem está criando partido não está apostando no golpe. Não, criando grupo, mas um partido revolucionário, por forte influência cubana, com base nos soldados, cabos, marinheiros e sargentos das Forças Armadas, e com o intuito golpista tal. E aí a influência nefasta, a Revolução Cubana fez um mal danado à América Latina, ao Brasil em particular, que era desprezar a política e apostar na solução armada, e solução armada não há política. Então você tinha o Brizola, tinha o Jango com sua proposta de golpe, tentou várias vezes, né? Inclusive impondo o Estado, tentando impor o Estado de sítio em 63. Não conseguiu, teve de retirar a medida. Depois tinha sua proposta de golpe. Tinha a Ligas Camponesas e o Movimento Revolucionário Tiradentes, que era seu braço armado, que em 62 foram descobertos, a imprensa toda noticiou, 7 campos de treinamento guerrilheiro do Julião com dinheiro cubano. E sabe-se que é dinheiro cubano porque caiu um avião, foi aberta a mala diplomática e lá tinha as provas dessa ligação. O PCdoB manda, em março de 64, o primeiro grupo guerrilheiro treinar na China. Né? O PCB também apostava no golpe, na velha tradição de 1935. Isso só para falar, eu citei mais de 10, entre direita e esquerda, aqueles que naquela conjuntura
apostavam numa solução de força tal. Por isso que a democracia ela era golpeada à direita e golpeada à esquerda. Claro que haviam aqueles, muito poucos, e que não conseguiram buscar uma saída negociada. Um deles, um célebre deputado federal do PTB, Francisco Santiago Dantas, que buscava uma solução reformista e articulada. Mas ele estava muito doente e acabou falecendo em agosto mesmo de 64. Então nós temos uma conjuntura em que levar ao golpe era a tradição. E 64, imaginava-se, quando você vai à conjuntura, que era uma intervenção cirúrgica de curta duração. Ou seja, você tira o presidente, assume o presidente da Câmara dos Deputados, que era o sucessor legal, o Ranieri Mazzilli, ele governa até a eleição feita pelo Congresso em seguida, 10 dias depois, do Marechal Castelo Branco, que no discurso de posse foi muito claro. Disse, o meu mandato termina a 31 de janeiro de 66, que era quando, o mandato era de 5 anos, quando começou o mandato do Jânio, 31 de janeiro de 61, 31 de janeiro de 66, e garantiu as eleições de outubro de 65. Então, quando o JK, senador por Goiás, que era o grande candidato de 65, apoia e vota no Castelo, vota com essa promessa. Quando o Lacerda apoia, nós teríamos 65, uma das melhores, provavelmente a melhor eleição da história do Brasil, que era a Lacerda do lado de cá, a JK do lado de cá, e os dois excelentes administradores. É bom lembrar que a Revolução Urbana recente do Rio de Janeiro foi feita pelo então governador da Guanabara, não havia, a Guanabara, o Rio de Janeiro era no estado, Carlos Lacerda, e o quinquênio juscelinista que mudou a história do Brasil recente. Vila, no que esta ideia de golpes à esquerda e à direita difere do restante da historiografia? Quer dizer, e no que você se baseia para dizer que o Brizola pretendia... Existem documentos, enfim, que o Brizola pretendia criar um partido que você chamou de revolucionário. Que ele ia construir o partido, basta consultar o jornal Panfleto, que era o jornal brizolista e tal. Por outro lado, Flávio Tavares, por exemplo, que era um brizolista, correspondente em Brasília de última hora, excelente correspondente, por sinal, nas suas memórias do esquecimento, você tem essas informações que depois o Brizola, quando vai ao Uruguai exilado, vai montar uma tentativa, um movimento revolucionário nacionalista, que tinha uma sigla pavorosa, Morena, não dá para fazer revolução com essa sigla. Então, você tem essas informações de depoimentos de época, de informações das relações forte que havia na base das Forças Armadas, que os maiores atingidos pela repressão não é a classe média que hoje se locupletou, inclusive o erário, são soldados, cabos, marinheiros, sargentos, e esses nunca receberam indenização nenhuma, e foram milhares, quase 3 mil, que saíram das Forças Armadas e tal. Então, quando eu estou desenhando essa outra leitura... Justamente no ato 1, aí pega aí um pouquinho. Isso, começa por ali. Então, isso é verdade. Agora, por que você diz que, a despeito de, em 6 meses, 4.500 pessoas, entre as quais 3 mil soldados, marinheiros, etc., terem sido eliminadas da vida pública pelo ato institucional, por que você diz que isso não é ditadura? Que a ditadura só começou em 68, isso era 13 de dezembro. Isso é a tradição brasileira. Quando vem o golpe republicano em 15 de novembro de 89, a República faz medidas extremamente arbitrárias, bane pessoas. O banimento é a invenção da República, no Império nunca existiu. Você tem vários decretos, basta pegar a coleção de leis da República, vários banidos. Visconde de Ouro Preto, por exemplo, Afonso Celso de Assis Figueiredo, é banido. E é tão absurdo a ditadura republicana de Deodoro da Fonseca, que determina onde ele deve morar. O banido mora onde ele quiser e tal, né? Mas isso são criações do regime. Então, esse banimento, repressão, governo Floriano, quantos não foram exilados? Inúmeros. E quantos não foram assassinados? E esses governos a gente não chama de ditaduras, então? Não. Normalmente é chamado período militar, República da Espada. A nome eu quero, mas ninguém fala em ditadura. O Vargas é chamado... a visão que nós temos do período 30 a 45 é um período de grandes reformas econômicas. A ditadura varguista matou mais que a ditadura militar. Mas ninguém recusa o título de ditadura ao primeiro período do... Não, só falam ditadura em Estado Novo. Mas você tem ditadura antes, de 30 a 33. Né? Inclusive, os apoiadores do regime, do Clube 3 de Outubro, em 30, falam nosso governo ditatorial. Então, nós tínhamos uma tradição de ditadura. A ditadura era bem vista no Brasil, porque a nossa ditadura não tem nada a ver com a Argentina. Quem fala isso não conhece história, não conhece a América Latina. Primeiro, nós não temos relação com a Argentina, Uruguai, Chile, e alguns são
nazifascistas. Aqui é positivismo. A ideia de ditadura é ditadura positivista de Augusto Conte. Então, quando em 1932 os tenentes falam assim, vamos manter a ditadura e com ar positivo, era a leitura positivista de um governo central forte e reformista. Então, vamos falar um pouquinho do positivismo. Espera aí um pouquinho. O que é o positivismo e quanta influência ele teve? Por que ele teve uma influência maior sobre os militares? O positivismo, curiosamente, a influência que ele teve na França foi ínfima comparada à que teve no Chile, na Argentina e principalmente, claro, no Brasil e tal. Acho que no Brasil, desde o nascimento da República, você tem um pensamento positivista militar e civil, né? Que vai ter, não presente na Constituição de 91, porque a Constituição de 1891 ela é essencialmente liberal, mas em alguns estados, especialmente o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma espécie de república positivista entre 1889 e 1930. E qual é o ideário positivista? E o ideário? É o ideário do Júlio de Castilhos, o Castilhismo. Estado central forte, executivo forte, desprezo do legislativo e do judiciário. O legislativo se reunia, tal qual mandava o positivismo, no Rio Grande do Sul, uma vez por ano para aprovar o orçamento. O legislativo não tinha qualquer iniciativa de leis, tudo era determinado pelo executivo. E esse Estado, que também tinha preocupações sociais, é bom lembrar que a legislação social que existe na República Velha é no Rio Grande do Sul. Primeiro com Júlio de Castilhos, que morre relativamente jovem, e depois durante os 25 anos do Borges de Medeiros. Então, isso, Mônica, é para mostrar que nós temos uma tradição autoritária e que está presente no pensamento de direita política e nação política e no pensamento de esquerda brasileiro. E quando nós chegamos a 64 é uma continuidade do positivismo, né? É bom lembrar que a ditadura brasileira estatiza a economia. Estatizou a economia. Por isso que tem gente que não conhece história, que primeiro compara o Brasil à Argentina, a ditadura argentina. Tem de ser preso, chamar o PROCON, preso no sentido histórico, não preso, tem de chamar o PROCON porque não conhece nada de história. Não há nenhuma relação entre o regime brasileiro e o regime argentino. Lá desestatizou, aqui estatizou. Lá acabou com o ensino público do terceiro grau, aqui expandiu a universidade pública de terceiro grau, aqui modernizou a economia, ampliou, diversificou a economia. Lá a economia, a indústria foi duramente, quase que destruída, a indústria argentina. Então, se você for comparar, as bases ideológicas da ditadura brasileira eram uma e da Argentina, por exemplo, eram outras tal. Isso quer dizer que não havia contato entre os governos? Não, havia muito pouco contato. Há uma carta apócrifa, publicada por Jack Anderson no Washington Post, uma carta do Figueiredo, tal, que é apócrifo, qualquer historiador lê aquilo, até o Figueiredo assina o nome errado, tal. Pega aquele texto, essa relação, a tal da Operação Condor, nunca existiu com ligação no Brasil. O que há são ligações individuais. Por exemplo, a polícia do Rio Grande do Sul com a polícia uruguaia, célebre caso, Universindo Dias e Lilian Celiberti, né? Então, que era do Partido da Vitória do Povo, foram sequestrados em Porto Alegre e levados a Montevidéu. Mas esses casos, que ocorrem também logo depois de 76, com o golpe na Argentina, e algo depois de 73 no Chile. Mas o que eu insisto muito em destacar, é que o período 64, 68, na questão que você colocou, como é possível chamar de ditadura? Ele precisa mudar o dicionário. O conceito de chamar o Bobbio, se fosse possível chamá-lo, e mudar o conceito de ditadura no dicionário de política. Por quê? Nós tivemos, em 64, em 68, eleições diretas para governadores em 65, outubro, para 11 estados, porque não era coincidente as eleições, com o quadro partidário anterior. Que ditadura tem eleições no qual a oposição ganha, por exemplo, em 2 estados chaves, Guanabara e Rio de Janeiro? Tivemos eleições em 66, tivemos eleições em 68, que ditadura tem passeata dos 100 mil? Como tivemos no Rio de Janeiro. Você nem começa a fazer a passeata. E teve a passeata dos 100 mil. Que ditadura tem os festivais de música popular que nós tivemos aqui no Brasil entre 64 e 68? Que ditadura tem o movimento artístico, o teatro, por exemplo, que nós tivemos no período teatro de contestação? A interpretação mais comum, vamos dizer, a respeito desses assuntos de outros historiadores que passaram por aqui, é que, por exemplo, em relação à vida cultural, ela foi formada durante o período anterior à ditadura e ela se espalhou ali a despeito do general presidente. E assim, enfim, em geral, o entendimento... Pois é, mas não teve censura? Muito pouca. O Show Opinião, por exemplo, que é de 64, teve depois algumas mudanças da principal, primeiro foi a Nara, depois a Maria Bethânia e tal, você teve algumas... É que se combinou, não é democracia, aí que é necessário ver os conceitos. Nós temos o período 64 a 68, é uma combinação de autoritarismo com resquícios da ordem democrática da Constituição de 46. Então, nós temos um mix
que explica esse período 64, 68. Explica, por exemplo, a publicação de romances como Quarupi, do Antônio Calado, né? O teatro, a oficina, a arena e não só. Explica o cinema, né? O cinema. É bom lembrar que a ditadura queria lembrar filme para apoiar o cinema nacional. Eu queria saber que ditador na América Latina criou uma empresa para apoiar o filme nacional. Claro que é uma coisa esquizofrênica. Queria dar dinheiro para fazer o filme e depois censura o filme. Mas aí são outros 500. E a perseguição a, por exemplo, todos os membros do Partido Comunista Brasileiro? Isso especialmente, isso já é o período, especialmente 68, 78. Não, quando em 1964, pelo menos 2 professores universitários foram golpeados dentro desse processo. Sim, você está falando da USP, no caso. Eu estou falando do Mário Schemberg e do Vila Nova Artigas, no processo de 64, sei. as cadernetas do pré. Sim. E mais, num primeiro momento, 74 pessoas. Olha, a expulsão de professores na universidade, infelizmente, não é novo. Tristemente, isso não é. É bom lembrar que a ditadura varguista, em 1930, cassou 6 ministros do STF. 6. Ninguém fala nada, de uma vez só. A ditadura militar cassou 3, no início de 69. 3 grandes, inclusive, Hermes Lima, Evandro Lise Silva e Vitor Nunes Leal e tal. O regime varguista, em 30, cassou 6 e tal. Esse de intervir, vamos lembrar, 10 de novembro de 43, São Paulo, Rua São Bento. Os alunos da São Francisco saem em silêncio do Lago São Francisco e iam em direção à Praça Patriarca. A polícia especial, que era algo criado pela ditadura varguista, atira e mata 2 pessoas. Uma senhora de 60 anos, um rapaz de 20, um menino de 14 anos tem a perna amputada e cerca de 12 estudantes ficam com bala em alguns a vida inteira, que não podiam tirar tal. Essa é a democracia varguista, que é idealizada tal. Mas o que eu insisto é que nós temos essa tradição. Triste tradição. Mas o fato de a suposta democracia varguista não ser chamada de ditadura é suficiente para que o período de 64 e 68 não tenha sido uma ditadura? Não. Porque, por exemplo, outra coisa que eu me lembrei, 2 professores da Faculdade de Medicina, o Thomas Mack e o Luiz Delbrando, ficaram presos no Raul Soares, no navio Raul Soares, que aportou em Santos no dia 24 de abril de 1964. Um deles ficou 6 meses preso. Não, perseguições, isso faz parte, infelizmente, da péssima tradição do Estado brasileiro, um Estado arbitrário. Então, e ao mesmo tempo, quer dizer, você combina formas autoritárias, que é autoritarismo militar, com ainda resquícios da Ordem de 46. Quando vem o 13 de dezembro de 68, o ato adicional número 5, aí isso acaba. É o ato mais arbitrário da história brasileira. Aí o presidente tudo pode, o Congresso é fechado, só é reaberto em outubro do ano seguinte para sufragar, porque era candidato único, o Médici, né? Essa é inclusive uma tradição brasileira, de sempre o Congresso eleger o presidente, algo que inexistiu no Cone Sul e tal. Né? É a democracia brasileira. E algumas vezes você tem um debate, como é o caso da anticandidatura de 73, do Ulisses e do general Euler Bantes Monteiro, no caso de janeiro de 79 e tal. Né? E é bom lembrar que todos os presidentes militares, ao tomar posse, falavam em democracia. Quer dizer, que democracia? Aí é que é uma boa questão. Mas vê como que a coisa é diferente aqui. Então, período 68, 78, agora veja a contradição. Por isso que a gente não deve temer, se construiu uma leitura do regime militar que me parece muito equivocada. Se o AI-5, como é sabido, vigorou de 13 de dezembro de 68 a 31 de dezembro de 78, em 74, nós tivemos uma eleição relativamente livre para o Senado. O Brasil tinha 22 estados. O MDB, a oposição, ganhou em 16, perdeu em 6, na verdade perdeu em 5, e no Maranhão era candidato único da Arena. Né? E o que aconteceu? Quem assistiu, se tem alguns vídeos, o regime militar que criou o horário político gratuito. A versão do regime militar não havia, que era para igualar a Arena e MDB. Quem lembra, Orestes Quercia, a candidata aqui em 74, explicando a concentração de salários, fazendo um gráfico com dados do Diese, né, do Barelli, e mostrando a... Teve alguma ditadura que teve eleição? Teve eleição na Argentina, no Chile? Claro que não. Agora, o que tinha? Tem a cassação, claro. Em seguida, o que acontece? Você tem parlamentares já eleitos em 74, numa vitória histórica, algumas eleições do Lisânias Maciel. É que a grande questão é que há uma leitura que hoje é fundamentalmente ideológica, com a carga ideológica do presente, sobre o período. Que teve ditadura nesse período? Óbvio, a violação dos direitos humanos, desaparecimentos, torturas, essas tragédias. Agora, não pode falar ditadura 79. Por quê? 1º de janeiro, restabelecida imunidade parlamentar. Quem chama de ditadura não sabe nada de política, de história. Você imagina ter imunidade parlamentar no dia 1º de janeiro, você não pode caçar mais ninguém. 8 meses depois, em agosto, é anistia. E todos foram libertados. Alguns não foram, mas foram logo depois, todos. E saíram, tinham cerca de
eu tenho um número no livro, são 70, 80. É bom lembrar que no Estado Novo tinha 10 vezes mais, quando veio a anistia em 45. Aí, eleição de 82, chamada de ditadura, eleições que você tem 5 partidos, um dos quais se proclamava socialista, o Partido dos Trabalhadores. E com a vitória da oposição em São Paulo, Franco Montoro, Minas, Tancredo Neves, Rio, Leão Brizola, não só a vitória, mas a posse. Então, chamar o período 79 a 85 e em 84, especialmente entre janeiro e abril, a campanha das diretas. Quer dizer... Mas não isso já era o fim da ditadura. Mas peraí, mas não é mais ditadura. Tá bom. Okay. Porque não existe ditadura com liberdade, com comício, com 1,5 milhão nas ruas. Não há na história do mundo, nem na ditadura romana, que tinha outro caráter. Escuta, Vila, você mencionou, enquanto você estava na sua última resposta, Sim. que há uma leitura ideológica do período. Sim. De quem é esta leitura e por que ela lê do jeito que lê? Na sua opinião? Olha, e daí que eu acabo diferindo de muitos. Quando vem a anistia, retorna ao Brasil, acaba com o banimento, vem os caçados, exilados, perseguidos, etc. E os que estavam aqui voltam a ter vida legal e tal, né? Por isso que não pode chamar de ditadura. Eu vi o Gregório Bezerra, um dos vítimas logo em abril de 64, que a gente podia lembrar, Recife, falando aqui no Largo São Francisco. Isso devia ser setembro, por ali, outubro, não sei, de 79 e tal. Fui ouvi-lo porque era um mito para todos nós naquela época e tal. Então, a grande questão, e essa é uma construção que eu ouço falar sistemática, que está no livro didático, que já ficou vitoriosa, de que a luta armada levou à democracia. Isso é uma falácia. Eu faço questão, porque eu escrevi vários artigos, isso está no meu livro também, porque nenhum grupo de luta armada defendia a democracia. Não há uma vez a palavra democracia. Se você pegar o livro Imagens da Revolução, do Daniel Arão e do Jair Ferreira de Sá, lá tem quase todos os documentos, você procura, você não acha um que tenha a palavra democracia. Nenhum documento. Todos queriam ditadura do proletariado. A divergência seria cubana, algumas vezes de viés soviético, parte desses grupos não tinham muita proximidade com a União Soviética, ou chinesa, se nós veríamos então o Brasil com os olhos puxados. Essa era a divergência tal. Democracia nenhum. E todos, a ação que eles tiveram aumentou a repressão. Estimularam ações dos porões e tal. A construção, a luta pela democracia não foi feita por esses que se dizem vencedores. Esses são os derrotados. Os vencedores foram os parlamentares do MDB, que ninguém fala. A luta heróica de vereadores, deputados estaduais, federais, senadores. E eu no meu livro resgato 2 só. Lisanas Maciel, que foi um brilhante deputado federal pelo Rio de Janeiro, e a figura de Paulo Brossard. A coragem desses. Citei 2 como exemplo, que nós tínhamos muitos tal. Quantos não foram? Eu queria alguém ter coragem, em 1970, no interior aqui de São Paulo, abrir um diretório do MDB. O padre na missa ia falar, não se misture com aquele homem perigoso que abriu o diretório do MDB e tal. Então, esse é o MDB. O papel da Igreja Católica fundamental, e no caso de São Paulo, a figura épica de Dom Paulo Evaristo Arnes, do movimento estudantil, do movimento sindical, dos intelectuais, jornalistas, artistas, da dona Terezinha Zerbini, que abriu aqui o movimento feminino pela anistia. Todos esses estavam falando em quê? Democracia, respeito ao voto. E os grupos de luta armada desprezaram. Eu faço questão, no meu livro cito, leiam, entram no Google, Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, leiam. Aquilo é democracia, aquilo é barbárie, aquilo é barbárie pura, é ensinar como matar as pessoas, né? Agora, significa que devia ser reprimido o autor Carlos Marighella da forma como morreu aqui na Alemanha da Casa Branca? Evidente que não, porque essa é a jogada. Ao você fazer a crítica à luta armada, esses que estão do lado de cá falam, quer dizer que você é a favor da tortura? Não, os que veem o mundo assim, sem outros matizes, é que construíram essa versão falaciosa da história, né? E eu insisto em mostrar que eles não defendiam a democracia, é uma farsa, nenhuma ação, ao contrário, quando teve a passeata dos 100 mil no Rio, no mesmo dia, aqui em São Paulo teve o atentado ao 2º Exército, onde morre um menino que estava lá prestando serviço militar, que podia ser eu, por exemplo, né, que tivesse, vamos dizer, prestando serviço militar, jogaram um carro-bomba. Ou o Orlando Lovecchio, que foi pegar um visto aqui no consulado americano, na época no Cônjuge Nacional, era um jovem, queria aprender inglês nos Estados Unidos, está andando, explode uma bomba no consulado, ele perde a perna. Ele passou anos para receber uma indenização de um salário mínimo. E quem colocou a bomba recebe 4 salários mínimos de indenização, né? Quem matou um menino aqui no 2º Exército recebe indenização. E são vistos hoje como heróis. Não, a luta democrática é que foi heróica. Agora, isso não significa, em momento algum, ter qualquer contemplação com torturador, né, com assassino, com gente que desapareceu,
Em hipótese alguma. Esses têm de sofrer esse opróbrio da história. Temos de sempre lembrar essa barbárie aqui do DOPS em São Paulo, vou lembrar a figura do Fleury, o Sealing em Porto Alegre, Davi Razan, Minas Gerais. Quer dizer, nós temos que lembrar como exemplos do mal, né? A mal que nós nunca devemos voltar a ter e defender a democracia e as liberdades. Eu acho que essa é a nossa grande tarefa e não deixar que o resgate daqueles que lutaram em defesa da democracia seja apropriado por aqueles derrotados, que impulsionaram inclusive a ditadura, porque a cada ato terrorista, maior a repressão, maior a violência, maior a censura. Então, portanto, eu sei que eu remo, usando uma expressão leninista, eu remo contra a corrente, tendo essa outra leitura, porque é mais fácil fazer o discurso do óbvio, mas é o discurso falacioso e que, no fundo, reforça a tradição autoritária brasileira. Essa questão a respeito vamos dizer assim, do papel, das origens e das consequências da luta armada, especialmente após o ato 5, é uma questão que está em aberto, não está, Vila? Sim, olha, você veja que as contradições, né? Eu sempre, vez por outra, eu olho com mais vagar o adicional número 5 e fico vendo, pô, loucura e tal. Agora, veja o seguinte, olha as contradições. O governo Castelo foi muito contraditório, criou o Conselho Nacional de Cultura. Se você olhar, eu ponho no meu livro, quem fazia parte? Raquel de Queiroz, Manuel Bandeira, estou citando só dois. Ele assistia para esse teatro, ia, acompanhava, né? O governo Castelo, com todo o autoritarismo já citado, até 67, que ele acaba estendendo o mandato, você tem uma certa convivência tal. Em 68, o Costa e Silva recebe uma comissão. Hélio Pellegrino é o que vai falar em nome dos participantes da comissão dos 100 mil. Depois, o Costa e Silva, após ter feito o ato arbitrário tenebroso, o adicional número 5, faz uma Constituição e ia colocá-la em vigência no dia 7 de setembro de 69. Carlos Chagas, num livro maravilhoso, 113 Dias de Angústia, um dos melhores relatos da história política brasileira. Ele era jovem, tinha 32 anos, secretário de imprensa, assistiu aquilo do interior do poder e tal. Que foi a doença do Costa Silva em final de agosto e sua substituição e morte depois em dezembro tal, e vem a junta militar. Aí é curioso, porque a gente tem de ver esses momentos da história, né? A gente esquece essa... Por exemplo, Ulisses Guimarães, só para provocar, a lei de greve do regime militar, quem é o relator? Ulisses Guimarães. Ulisses Guimarães seria nomeado secretário do Abreu Sodré, aqui em São Paulo, em 68, porque o Abreu Sodré queria ser candidato em 70 a presidente, acabou não sendo. Aí, uma das fontes, vou um último citar, é o Castelo Branco, o melhor jornalista político da história brasileira, o Castelinho, que se a gente for seguir as brilhantes análises que ele fazia, de trabalhar um pouco a história de conjuntura, a grande questão é que as pessoas tomam o fim pelo começo. Pesquisador nunca pode tomar o fim pelo começo. Aí, quem diz que é marxista e não leu Marx, tem preguiça, no capítulo 1 da Mercadoria, em certo momento, o Marx diz o seguinte, cuidado dos historiadores, porque o historiador trabalha com o pós-facto. Ele, ao reconstruir, ele não pode reconstruir do fim para o começo, né? Essa é a minha preocupação. Tá bom. Vila, nós estamos no finzinho, mas tem uma coisa que eu queria falar, se fosse possível, claro, rapidamente. Claro. Porque é preciso que seja rápido. Uma das coisas que você diz no seu livro é que havia que o João Goulart estava querendo permanecer no poder. Sim. O episódio do estado de sítio talvez não seja suficiente porque ele mesmo retirou, não mostrando grande vontade de manter aquilo ali. E também não mostrou, ao sair do país, não mostrou vontade de resistir. Onde é que você vê essa armação para permanecer do João Goulart? Olha, eu acho que são dois momentos. O estado de sítio no segundo semestre de 63, e eu conversei com duas pessoas que participaram da reunião, do ministerial, que estavam vivas em 2003. Perito Machado, ministro da Aviação e Obras Públicas, me deu um relato detalhado, apesar de idoso, mas detalhado, e perguntou para o Oliveira Brito, e se o Congresso dizer não? Não tem problema, a gente fecha o Congresso. Hélio Bicudo, chefe de gabinete de Carvalho Pinto, estava nos Estados Unidos, participou da reunião, que não conversam há 40, 50 anos, que nunca mais conversaram.
perguntei para ele, esse por e-mail. Ele deu a mesma resposta. Eu ouvi o Oliveira Brito dizer que vai fechar o Congresso tal. Então, só retirou porque viu que a conjuntura era outra. E se nós pegarmos a dezembro de 63, janeiro, fevereiro, ele percorre todas as guarnições militares fazendo um discurso claramente golpista tal. Agora, tem problemas, eu sou um psicólogo de botequim, não vou entrar nessa questão, mas o Celso Furtado, no volume 2 das suas memórias, a Fantasia Desfeita, analisa brilhantemente a figura de Celso Furtado, a figura do João Goulart, mostrando que chegou um momento que ele percebeu também que tinha dificuldades de impor, de se manter, que era proibida a reeleição, aí ele busca querer se livrar do governo. E é interessante que o Furtado diz isso, e se nós olharmos, eu fiz questão no livro Jango em Perfil, de percorrer o caminho dele, 31 de dezembro, Rio de Janeiro, dia 1, Brasília. 31 de março. 31 de março, desculpa. Está no Palácio Laranjeiras, sem fazer nada, não toma nenhuma ação à frente de tudo aquilo. Conversei com várias pessoas que estiveram com ele. Depois vai a Brasília, está lá no dia 1, poderia ter agido, aí fica até tarde da noite. No dia 1, pega o avião já quase à meia-noite, vai para Porto Alegre, chega em Porto Alegre, fica 8 horas, das quais 4 dormindo. Não faz nada, que eu fui pegando, fiz a questão de segui-lo. Aí ele vai para onde? São Borja, resolver durante 2 dias o problema das fazendas dele. É inacreditável, o Brasil pegando fogo. Gregório Bezerra sendo arrastado pelas ruas de Recife. Aqui em Governador Valadares, líderes camponeses sendo mortos. Então, aonde estava o presidente? Cuidando das suas instâncias para ir para o Uruguai no dia 4 com o general Assis Brasil. No programa Roda Viva você disse isso e o Almino Afonso disse que você era muito imaginativo. Como é que é essa confrontação entre o historiador e a pessoa que estava lá, digamos assim? Precisa ver se ele estava lá em todo lugar. Que é bom lembrar, na Cartucha de Parma, do Stendhal, tem um personagem que está no meio da Batalha de Waterloo e não percebe que está na Batalha de Waterloo. Então, obviamente que o Almino é meu amigo, eu tenho profunda admiração por ele, profunda admiração, mas ele foi ministro do Trabalho 5 meses. No início do primeiro semestre de 63. Tá bom, a questão, essas outras questões, ele estava no Rio, não estava? Ele estava em Brasília, em 31. Não estava no Rio e não estava em Porto Alegre. Ou seja, todos esses dados meus, como historiador, que é diferente da leitura dele como um político, brilhante político que estava naquele momento, é baseado em fontes documentais. Tá bom. Vila, muito obrigado pela entrevista. Nada, obrigado, eu que agradeço.